Olá, começa agora o programa Terra Santa TV. No programa de hoje, gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa, nós vamos conversar com a psicopedagoga Regina Rezende, que faz parte do projeto Aquarela. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com Terra Santa TV, dando início de fato ao nosso bate-papo com a Regina Rezende, que é do programa Aquarela, que é nossa psicóloga e psicopedagoga. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui com você de novo. Sempre muito bom conversar com você, não só quando o nosso telespectador de casa está vendo, mas quando a gente também se encontra nos cafés e nos almoços aqui no Terra Santa. Verdade. O nosso programa de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre esse mês em que se comemora o Dia das Mães. Como é que é a realidade percebida pelas nossas crianças atendidas aqui no programa Aquarela? O Dia das Mães, o mês inteiro é um mês muito especial, né? Porque elas se veem envolvidas com as atividades que a gente prepara para que elas possam, através dessas atividades e do artesanato também, homenagear suas mães. Agora, é sempre um momento delicado por causa da realidade das nossas crianças. A grande maioria tem mãe, graças a Deus, mas muitas são criadas por suas avós, muitas têm problemas emocionais em relação às suas mães, porque as nossas mães são normalmente mães que vêm de classes muito menos favorecidas. Então elas trabalham demais, elas têm pouco tempo para essas crianças e acaba que esse pouco tempo não é aproveitado como deveria. Porque as mães estão sempre muito assoberbadas. Quando a gente estava antes do programa iniciar, definindo algumas questões, a gente falou a respeito dessa questão do tempo. Eu que me organizo para ser uma mãe de adoção, na verdade fico imaginando que eu também vou ter muito pouco tempo. Eu já tenho uma carga de trabalho consideravelmente grande, eu trabalho com muito afinco, eu sou um pouco workaholic, mas a maternidade é uma coisa inerente da minha vida. Eu preciso ser mãe para me sentir uma mulher completa. Você acha que a questão de eu perceber que esse meu tempo ele pode ser pequeno do relógio, mas pode ser também um tempo muito amplo em cuidado com esse meu filho, isso é o que falta, talvez um pouquinho para as nossas mães? Eu acho que é o que falta e acho que falta, e é isso para ti também, priorizar. O que eu devo priorizar na educação e no convívio com o meu filho? Será que é o alimento? Ele tem que estar bem alimentado? Será que é a casa arrumada? Será que é a compra do brinquedo? Ou será que é o afeto acima de tudo e de qualquer coisa? Eu digo para você, é o afeto. Nada substitui o afeto. Nada substitui você chegar em casa, por mais que você tenha coisas para fazer, para meia hora, olha no olho dessa criança e pergunta: meu filho, como foi o seu dia? Mamãe sentiu tanta saudade. Dá um abraço, dá um beijo, mesmo que o seu dia tenha sido péssimo. Para pensar que se o seu dia foi péssimo, ele não tem culpa disso. E ele está ali ávido, à espera daquela mãe, de quem ele esteve afastado o dia inteiro. E aí quando ela chega, quando eles se encontram: já fez o dever de casa? Já tomou banho? Senta para... Gente, eu imagino que isso deva ser de uma frustração. Eu não vivi isso, graças a Deus. Mas isso deve ser de uma frustração para um pequeno coração. E isso se reflete no nosso dia a dia no projeto. Como é que você consegue perceber os vestígios dessas realidades? Da realidade da mãe que só reclama porque ainda não tomou banho, porque não tomou banho direito, porque ainda não comeu, porque não comeu a comida toda que estava no prato, porque ainda não terminou o dever de casa. Como é que isso se apresenta para você aqui no Projeto Aquarela através das nossas crianças? Numa carência emocional muito grande. Então, assim, quando eles falam para as tias, né? Hoje eu preciso conversar com a tia Regina. E entra na sala.
E aí ele não entra numa de brincar, não. Senta lá e quer conversar. No abraço que eles dão. Na forma como eles olham pra gente. Como eles perguntam assim, tia, você tem filho? Aí eu falo, tenho. A tia tem filho. Nossa, deve ser tão bom ser seu filho. Isso me comove, né? Apesar do tempo de profissão, eu ainda me comovo com essa fala. Porque eu não consigo imaginar os meus filhos querendo outra pessoa no meu lugar. Por que essas crianças às vezes têm esse sonho, esse almejo? Não porque elas não amem as suas mães. Isso não é possível, uma criança não amar a sua mãe. Isso não é da ordem do natural. Isso não acontece. Só que eles gostariam que ela tivesse um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de afeto, um pouquinho mais de paciência, de compreensão, de perceber que se ele às vezes é agressivo, se às vezes ele não dá o que ela gostaria que ele desse no comportamento ou na escola, quando ele não dá esse retorno, muitas vezes, na maioria das vezes, é para chamar a atenção. Olha, eu estou aqui, nem que seja pelo lado negativo. Porque quando eu faço alguma coisa errada, você me vê, né? E quando eu faço tudo certo, nenhum elogio eu recebo de você. Ah, então, vamos fazer tudo errado mesmo? Pelo menos assim eu tenho atenção. É a questão do reforço negativo, que muitas crianças, nossas crianças, muitas vezes funcionam desta forma. Fazendo coisas erradas para receber uma atenção que elas não recebem no dia a dia. Olha que loucura. Olha que loucura que chegamos... sociedade, porque você percebe que não é um mal do pai 1 e do pai 2, é uma coisa que já tem nome. Quando alguma coisa já tem nome, reforço negativo, significa que isso já é uma coisa que se percebe ao longo das últimas décadas. Sim, sim, sim. Como fazer com que esse reforço negativo transforme-se em reforço positivo? Como é que os pais lá de casa, que talvez agora nunca tenham percebido que estão cotidianamente dando mais atenção para o errado do que para o correto, como é que eles podem fazer para alterar esse padrão e fazer com que as nossas crianças sejam jovens e adultos mais propensos ao sucesso, a terem melhor qualidade de vida, a se sentirem mais amados? Mais funcionais, não é, Carla? Mais funcionais. Bom, uma coisa boa é você substituir o castigo. O castigo não é educativo. E as pessoas pensam que sim. Ah, eu vou tirar o videogame, eu vou tirar o joguinho, eu vou, né? Não é educativo, porque você não consegue manter o castigo por muito tempo, nem por uma vida inteira. O que mais educa é a recompensa. Também não é aquela recompensa no sentido de comprando a criança. Não é comprando a criança. Muita gente fala isso. Peraí, mas então ele vai fazer alguma coisa correta e eu vou dar um prêmio para ele se eu comprar? Você trabalha o mês inteiro para quê? Para receber o seu salário? Claro. Alguém está te comprando? Não. E você faz o melhor do que você pode para receber uma promoção? Claro. Alguém está te comprando? Não. Então, muitas vezes, chega para sua criança e fala assim, olha aqui, vamos conversar. Faz um quadro, bota na parede, com todos os dias do mês. Ao final de um mês, se a gente marcar sempre aqui uma carinha, um sorriso, e eu perceber que você tem melhorado a cada dia, no final desse mês, filho, a janta vai ser no McDonald's, e faz um esforço, junta o dinheiro, dá um jeito. Ou então a gente vai sair para comer pipoca na praça e tomar um sorvete de casquinha, seja lá o que for. A mãe vai sair com você e a gente vai na Praça da Liberdade e ficar lá por horas. Mamãe vai dar isso para você, esse tempo da mamãe, tá entendendo? E a criança, ela vai tentar fazer o melhor, porque ela visa, isso não é comprar, isso é gratificar o bom, isso é valorizar o esforço do outro. Então, pensem sobre isso. É melhor do que o castigo. Tá ótimo, Regina. Vamos fazer um breve intervalo, que para variar, quando a gente conversa a coisa é boa, então o tempo passa voando, literalmente, e a gente volta dando continuidade ao nosso bate-papo sobre constituição de família, sobre como cuidar melhor dessas crianças para que elas sejam ainda melhores. Fica com a gente. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre
sempre acaba, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Terra Santa TV, hoje conversando com a Regina Rezende, nossa psicóloga e psicopedagoga aqui do programa Aquarela, que é um programa do Centro Educacional Terra Santa. Regina, dando continuidade à nossa conversa, a gente estava falando sobre a importância da recompensa para os nossos filhos, para as crianças, para que de forma carinhosa eles percebam que a gente quer sempre fazer o melhor e não o contrário que foi a gente falou, a afirmação só do erro. Como é que a gente faz, como é que vocês aqui do programa Aquarela realizam esse tipo de atitude, esse tipo quase de programação neurolinguística com essas crianças, que é reprogramar elas para se acostumarem com o elogio, com o carinho e com o afago? Como é que vocês fazem no dia a dia para que elas percebam essa diferença? Uma coisa que eu percebo desde os primeiros dias que eu cheguei aqui é a preocupação da Eliane, a nossa coordenadora pedagógica, com a dignidade. Essa é sempre uma fala dela. As nossas crianças precisam ter dignidade. Então, assim, a gente coloca essa dignidade no asseio, no cuidado na hora do lanche, sabe? Num refeitório em que elas possam se sentir acolhidas e felizes. Nas nossas atividades, nas comemorações que a gente faz de Páscoa, Dia da Criança, no Natal, em que a gente faz um esforço grande porque a gente nunca tem dinheiro. Cansei de subir e descer aquela Rua Tereza com a Eliane para encontrar um conjuntinho, uma coisinha que fosse digna de blusa e shortinho, de saia e camiseta, para que elas tivessem uma roupa nova no Natal. Então, assim, isso se reflete nisso. E a gente não está... vamos escolher, vamos parabenizar esse, vamos presentear esse. Não, aquele não foi bom. Isso a gente não entra nesse mérito do que foi bem comportado, do que não foi. Nós queremos fazer para todos. E nós, de alguma forma, temos conseguido fazer para todos. É claro que a gente não pode abrir mão da punição. Porque muitas vezes, o que acontece aqui? Nós temos que ter um padrão de disciplina, claro, que seja igual para todas as crianças. Certo. E aquelas crianças que eventualmente não têm o esquema, né, recebe uma advertência, recebe uma suspensão, mas isso é sempre a nossa última opção. Porque o que a gente quer mesmo é sentar e conversar. O que está acontecendo? Por que você fez isso? Por que bateu no amiguinho? O que está acontecendo? E às vezes a gente percebe assim, que você está triste, você bateu porque você estava triste, aí ele começa a chorar. Você bateu porque você está com raiva? Às vezes não bateu porque está com raiva, bateu porque está triste. Mas não sabe como botar isso para fora? Não sabe botar para fora porque em casa não tem um lar que ouça. Eu tenho uma amiga que tem um filho de 3 anos e eu acho impressionante como a minha amiga Lívia lida com as emoções do filho. E na verdade eu muito aprendi por conta da convivência, já porque eu ainda não tenho meu filho. E ela me ensinou uma coisa como amiga que eu achei impressionante, assim. A gente se esquece de que quando a gente era criança, a gente tinha sentimento de criança, emoção de criança, perceber o mundo
com o olhar de criança. E a gente hoje quer que a nossa criança perceba com o nosso olhar de adulto. E é isso que, na verdade, vocês tentam fazer? Porque a criança não consegue verbalizar sentimento. Ela não consegue. Hoje eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo meio vazio, angustiado. Não existe isso. Uma coisa que a gente aprende muito em psicopedagogia, em psicologia também, é trabalhar com as carinhas. Uma carinha triste, uma carinha com raiva, uma carinha mais calada, uma carinha feliz. E pedir para que eles tentem se colocar ali. Como você está se sentindo e por quê? O que aconteceu? Para a gente conseguir chegar no que aconteceu, para levá-los a pensar e trabalhar esses sentimentos. Para, de alguma forma, a gente conseguir, numa outra situação, que elas pensem antes de agir e vivenciem o seu sentimento de uma forma. É claro que isso, no dia a dia, com as mães, isso também é possível. Dá liberdade. Você está triste? Você está assim, com raiva, não quer fazer seu dever de casa? O que aconteceu? Alguém aborreceu meu filho? Por que será? É assim que você está sentindo? E vai fazendo as carinhas. Você está assim? É por isso? É por aquilo? E permita que ele fale. Deixa ele falar, escuta. Escuta e leia nas entrelinhas o que ele quer te dizer. Às vezes ele queria alguma coisa e ele sabe que você não pode comprar. E aí ele não pede. E aí ele está frustrado. Ele está frustrado 2 vezes. Porque ele sabe que não vai ganhar e porque ele não consegue falar. As crianças têm pena da gente. E por incrível que pareça, as crianças se sentem culpadas por tudo, Carla. Culpadas? Sim, as crianças têm uma capacidade de desenvolver responsabilidade impressionante. Por exemplo, está tendo uma discussão entre o pai e a mãe falando, não dá, não tem condição, essa semana, esse mês não vou ter como pagar a luz, porque o dinheiro não vai dar. A criança lá no quarto pensa, é por minha causa. Se então tiver tido qualquer coisa, vai, eu tomei um sorvete, mamãe comprou aquele short para mim, precisei trocar o tênis, ela se sente responsável. É impressionante. Então, assim, poupar as nossas crianças dos problemas do dia a dia, sabe? É de uma generosidade enorme. Porque e é transformador na vida dessas crianças. E é transformador. Porque, na verdade, e quantas vezes a gente, eu preciso falar, a culpa não foi sua. Não foi por isso. Foi. Até quando o cachorro morre, eles se sentem culpados porque o cachorro morreu. Então, assim, é um coraçãozinho frágil, mas que, de alguma forma, carrega um peso que ele não tem condição de carregar. Ele é muito jovem para isso. E ele se sente responsável por alguma coisa. Se o pai foi embora, sabe? Se a mãe está triste, acha que está triste por minha causa. Se separaram, foi por minha causa. Sabe que, enquanto você está falando, eu estou lembrando da Carla adolescente. E a Carla adolescente se sentia culpada de ver a mãe passando por certas situações familiares em que eu sempre acreditava que era porque ela queria que eu tivesse a melhor escola, o melhor curso, a melhor casa, então que ela se submetia àquelas coisas por minha causa. Era que minha mãe nunca falou que era por minha causa. Não, e é interessante quando a gente tem um processo terapêutico com um adulto, em que o adulto de alguma forma se posiciona, porque eu acho que a minha esposa pensa assim por isso. Eu falei assim, mas de onde você tirou essa ideia? Por que você acha que você é responsável pelo pensar e o sentir dela? E aí a gente começa a rebuscar, tirar os esqueletos do armário, aí está lá, aquela criança responsável pelo sofrimento da mãe, pela ausência do pai. Aí vamos botar as coisas no lugar? Vamos arrumar essa bagunça? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, isso não é culpa sua, isso é uma responsabilidade do outro, e aí você tem que arrumar a casa. E para arrumar essa casa, que atitudes básicas os nossos pais, nossas mães, nesse mês em que a gente está falando dessa peça fundamental na educação, como é que mãe é importante, como é que mãe é necessário, como é que mãe é gostoso. Eu gosto dessa palavra gostoso, tem a ver com sabor, mas acho que é tudo a ver. Como é que as nossas mães podem criar atitudes básicas, cuidados básicos, as mudanças pequenas no dia a dia para se tornarem mães mais afetivas e que possam ajudar melhor essa criança a se formar para o futuro? É importante ela separar o que é dela, o que ela recebeu dos pais dela, porque é aquilo, Carla? Cada um só dá aquilo que tem. Se eu também fui criada dessa forma, eu corro um risco muito grande de repetir o modelo. Então, assim, primeiro pensa e sente, será que essa é a melhor forma de agir? Será que essa é a única forma de agir? E se a resposta for não sei ou talvez, provavelmente é porque não é.
E aí começa a pensar diferente. Pensa fora da caixa. E de chegar para sua criança e falar assim, filho, isso que aconteceu, você não tem nada a ver com isso não. Isso é coisa de adulto. Você foi desejado. Você é o que existe de melhor na minha vida. Olha, está tudo ruim, mas o fato de você estar aqui transforma tudo nesse momento. Devolve isso para ele, para que ele não, entendeu? Não deixa a criança remoendo um pensamento. A criança quando está quieta, ensimesmada num canto, vai lá, alguma coisa ela está remoendo. Senta, olha no olho dela, permite que ela fale, abraça. Você não está conseguindo falar agora? Abraça, beija. Faz um desenho para a mãe. Coloca aqui nesse desenho o que você está sentindo para a mãe. Dá de alguma forma, alguma aporte para que ele possa desabafar. Quem não precisa desabafar? Todo mundo precisa desabafar. Então, assim, se você não recebeu, minha querida, se de alguma forma você também sofreu algum tipo de violência, não sei se dá tempo de falar sobre isso, mas existem sentimentos e crenças que vão quase que determinando a nossa história. A crença do desvalor, do desamparo e do desamor. A criança, muitas vezes, ela passa por isso. Às vezes, não necessariamente realmente, mas ela passou por um sentimento que remeteu ela a isso. Eu não sou amado o suficiente. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não tenho valor. Eu estou sozinho no mundo. Entendeu? Isso aqui vai criar uma marca, um selo. Vai imprimir um comportamento nessa criança. E aí, depois, na vida adulta, isso vai criar distorções cognitivas ao longo de toda a vida dela. Então, assim, faz com que sua criança perceba que ela tem valor, que ela não está sozinha e que você a ama. Isso é fundamental. É fundamental. E o resultado é imediato. Pessoas psiquicamente mais saudáveis. Porque se você tem aquilo que a gente chama de resiliência, o resiliente é aquela pessoa que passa pelas dificuldades da vida e consegue superar. Se você consegue criar uma pessoa resiliente, sabendo o que é dela, o que é do outro, emocionalmente equilibrada, essa pessoa ela vai ter sucesso. Mesmo que sendo um pintor de rua. Um pintor de parede, mas vai ser o melhor pintor de parede. Por outro lado, a gente precisa do melhor pintor de parede. Sim, e do mecânico de automóvel, nem todo mundo pode fazer faculdade. Exatamente. E ao passo que se ela não tiver isso, ela vai se formar na melhor faculdade do mundo, e vai ser um profissional e um ser humano infeliz. E eu acho que essa coisa inteligência emocional, lembra, Carla? Que foi um mote nos anos 80, inteligência emocional, é por aí. É muito disso. Eu acho que quando você dá espaço e você emocionalmente fala com uma criança os seus sentimentos mais internos, ela também te responde com os sentimentos mais verdadeiros. Num dos últimos finais de semana, eu tive a alegria de poder passar um dia com as minhas crianças de Teresópolis, que são os filhos desses meus amigos. E lá tem uma criança de 3 anos e meio que se chama Ícaro, que eu sou completamente apaixonada pelo Ícaro, sempre falo dele. E eu cheguei em Teresópolis, dei um beijo nele e tal, nas crianças, ele tem irmãos menores, e eu sentei e falei assim, a tia Carla estava com muitas saudades de você, porque tia Carla te ama e precisava vir aqui viver esse dia com você. Então hoje a gente vai brincar, a gente vai cantar, a gente vai fazer tudo o que a gente puder nesse dia. E ele me olhou no ápice dos seus 3 anos e pouco e falou assim, eu também estava com muitas saudades, porque eu também te amo, você e o Bartolo. Bartolo é meu cachorro. Então, na verdade, assim, ele não só me ama, ele também ama o Bartolo. Tá ligado que ele estava com mais necessidade do Bartolo. Que não foi porque estava gripado e tal. Mas eu achei o máximo, porque assim, ele além de entender, conseguiu também expressar, conseguiu devolver. E aí, nós que a gente não está muito acostumado com a expressão do sentimento da criança, porque não se coloca muitas das vezes no patamar dele, no olho do olho dele, não deixa ele expressar, as crianças de uma forma geral, expressarem esses seus sentimentos mais íntimos. Eu comecei a chorar. E aí ele falou assim, chora não, eu te amo. Então, na verdade, olha, achando que você tinha feito, ele já pensando que tinha feito você triste. Não é? Né? Aquela coisa, nossa, tá chorando, não, eu te amo. Porque, na verdade, chorando, eu te amo. E aí o dia foi maravilhoso, muito por conta disso, porque eu tô realmente buscando entender e aprender para poder ser uma mãe melhor. E é tão bom isso, eu acho que tantas mães e tantas possíveis mães podiam se abrir um pouquinho para isso. É porque você é muito bem sucedida, mas podia entrar para psicologia. Seria uma excelente psicóloga também. Olha, tá vendo? Pensou? Regina, só pra gente finalizar esse programa aqui, sempre bate-papo gostoso, então é sempre muito fácil o tempo passar. Queria que você desse assim uma dica final
para esse mês das mães, para elas se apropriarem dessa data, que já tá no inconsciente coletivo, estão todas as fachadas, as casas, as lojas. Como é que elas podem se apropriar para que os filhos percebam as mães que têm em casa e para essas mães serem ainda melhores? Conta a sua história para ele. Conta a sua história, sente e conta a sua história. Como foi a sua infância, como era a sua mãe, como era a sua avó. Ou se você não as conheceu, conta o quanto elas fizeram falta. Sabe? Conta a sua história para ela. Fala, sim, de como eram os dias das mães no seu tempo, na sua infância. E o importante é assim, diga para sua criança que você só é mãe porque ele existe. Uma mãe só nasce quando nasce uma criança. E agradeça. Olha, eu sou feliz de ser mãe e eu só sou mãe porque você existe. Você me deu isso. Você me deu esse privilégio. Sabe? Por mais difícil que seja, e eu sei que não é fácil para muita gente, que a vida não está fácil para ninguém. Mas por que a criança... deixa o sofrimento para a gente, que a gente já está acostumado a lidar com ele, a gente está cascudo. A criança não. Tira dele. Faz com que o dia dela seja feliz. Porque a única coisa que ela precisa é disso, de você. Maravilha, entendeu? Regina, muito obrigada. E sempre eu vou encostar, porque é bom encostar, uma grande alegria conversar com você. Eu sempre venho aqui, os meus dias ficam sempre melhores quando eu bato papo com a Regina. Lembrando que a gente tem um montão de criança que, se as pessoas quiserem de alguma forma ajudar a instituição, o Centro Educacional está super aberto a receber doações de vários tipos para que a gente possa manter esse trabalho cuidadoso e afetuoso com as nossas crianças. Muito obrigada. Na próxima semana a gente volta com um novo programa, uma nova temática, sempre aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Tchau, tchau.